Fala galera, seja muito bem-vindo. Agora vamos falar aí sobre o Flamengo, né? Isso mesmo, jogo aberto, o Renata Fã vai falar aí sobre o próximo confronto do Mengão contra o Fortaleza fora de casa, e esse jogo pode ser decisivo para se tornar líder do Brasileirão, né? Visto que o Palmeiras perdeu contra o LDU e vai jogar agora contra o Cruzeiro, né? Rival direto ali, e não vai com força máxima, né? Porque já vai ter que descansar, né, jogadores para o confronto contra o LDU em casa, né? Visto que pegou uma sequência contra o Flamengo e agora contra o LDU e depois pegou uma sequência contra o Cruzeiro. Então, a chance do Cruzeiro vencer ou empatar contra o Palmeiras é muito grande. O Mengão vai com força máxima contra o Fortaleza. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Flamengo que se deu bem, ganhou do Racing por 1-0, mas se deu mal em relação ao Pedro, perdeu um jogador que é fundamental, que é importantíssimo no ataque, o Pedro com uma lesão. E agora quem será o substituto dele, hein, Felipe Luiz? Isso aqui é o Mengão. A sofrida diante do Racing deixou sequelas no Flamengo. A principal delas foi a lesão de Pedro. O atacante teve uma fratura no antebraço direito, confirmada ontem, após ser reavaliado pelo departamento médico do clube. O camisa 9 teve o braço imobilizado. É desfalque certo para os próximos jogos e pode perder até uma eventual final de Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, conforme explicou o doutor Marco Aurélio Cunha. Pelo menos aí 30 a 45 dias. Às vezes na mão você faz uma luva protetora e tal, tudo bem. Agora na face externa do antebraço, e que é uma zona de apoio e é uma fratura incompleta, sem desvio, ou completa sem desvio, é perigoso você jogar e essa fratura piorar. Sem Pedro, o técnico Felipe Luiz tem 3 opções: usar o equatoriano Plata como falso 9, como já aconteceu recentemente, dar uma nova chance a Juninho, que não é utilizado há quase 3 meses, ou, mais uma vez, improvisar Bruno Henrique na função, embora o atacante tenha dito, depois da vitória sobre o Racing, que não quer mais atuar como centroavante. E quando o Felipe conversou comigo, eu falei com ele, deixei bem claro para ele que eu estou ali para poder ajudar, independente se jogasse ou não, e ele entendeu super bem isso. Então o Pedro vive um grande momento, tem que jogar mesmo, é um centroavante de seleção brasileira, e eu também estava jogando de fora de posição, né, onde eu não gosto muito de jogar de 9, e conversei com o Felipe também, e isso ele entendeu bem. Então acho que é saber lidar com a situação. Felipe Luiz comandou hoje pela manhã, no Ninho do Urubu, o último treino antes do duelo contra o Fortaleza. A delegação rubro-negra viaja na parte da tarde para a capital cearense, onde amanhã entra em campo na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo na briga pelo título brasileiro e com a possibilidade de assumir a liderança em caso de tropeço do Palmeiras diante do Cruzeiro, o Flamengo terá uma equipe bem modificada. Além de Pedro, outros 2 desfalques estão confirmados: Eric Pulgar e Carrascal, suspensos. Léo Ortiz, que ainda não está totalmente recuperado de um estiramento no tornozelo, deve ficar como opção no banco de reservas. E outros jogadores, como Alexandro e Jorginho, podem ser poupados pela sequência de jogos. Ronaldão, e agora sem o Pedro, que você vem elogiando demais nos últimos dias. Mas o Felipe Luiz, ele tem... assim, muitas vezes quando ele coloca o time dele no primeiro tempo, ele coloca um time para cadenciar o jogo, e no segundo tempo ele usa a velocidade. O que vai mudar muito aí, ele vai jogar assim o centroavante, colocar o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique. Que gosta de velocidade, gosta de correr que também. Que pediu há poucos dias para não jogar mais como 9. Então, mas vai ter que ser no sacrifício aí, porque o Pedro machucou, a gente não sabe se ele vai voltar ou mudar a característica do time, deixar mais móvel o ataque, né? Porque ele tem peças para isso. E rápido, né? O Flamengo vira um time rápido no ataque, porque tem essas peças boas aí para colocar o Felipe. Já. O Flamengo ganhou um problema físico, um jogador importante vai ficar fora dos próximos jogos. O dia seguinte, após a vitória sobre o Racing da Argentina no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América, não veio com boas notícias. O Pedro, camisa 9 do Flamengo, teve uma fratura no antebraço direito constatada. E agora o time rubro-negro estuda o protocolo de recuperação para saber se poderá contar com o atacante dentro de campo enquanto ele se recupera dessa lesão.
Outro tema que gerou uma repercussão foi o Bruno Henrique. Bruno Henrique ele deu uma declaração na zona mista após esse jogo da última quarta-feira contra o Racing, dizendo que não jogou na posição dele. Ele entrou justamente no lugar do Pedro. Particular meu e do Felipe, mas eu posso falar. E quando o Felipe conversou comigo, eu falei com ele, deixei bem claro para ele que eu estou ali para poder ajudar, independente se jogasse ou não, e ele entendeu super bem isso. Então, o Pedro vive um grande momento, tem que jogar mesmo, é um centroavante de seleção brasileira. E eu também estava jogando de fora de posição, né, onde eu não gosto muito de jogar de 9, e conversei com o Felipe também, e isso ele entendeu bem. Então, acho que é saber lidar com a situação e onde eu consigo lidar super bem. Então, para mim, estar no banco é ruim, mas entendo o que o treinador pede para todos os companheiros, todo mundo tá ali no dia a dia para poder trabalhar, jogar, e tem que jogar os melhores mesmo. Bom, o próximo compromisso do Rubro Negro é no próximo sábado, às 7h30 da noite, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Fala galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vamos falar agora sobre isso aqui, ó, sobre o estádio Maracanã, né? Segundo a apuração da reportagem do Rio de Janeiro da Globo, né, o plano do governo do estado do Rio para vender o estádio do Maracanã mira para uma possível compra do complexo do Flamengo, né? O estádio do Pacaembu foi usado como exemplo na hora de se discutir uma possível venda do complexo do Maracanã. Desde que o Corinthians construiu seu estádio, o Pacaembu foi esvaziado. O receio do governo do estado era que acontecesse o mesmo quando o Flamengo construísse o seu próprio estádio, né? Estádio próprio ali. O deputado Rodrigo Amorim, inclusive, afirmou que a ideia surgiu após uma reunião com a presença do presidente Luiz Eduardo Batista, né? Do BAP. Tivemos uma reunião recente, inclusive, com o presidente do Flamengo no gabinete do presidente Rodrigo Bacelar. E é fundamental que o Estado dê uma destinação ao estádio, disse ele. A venda do Maracanã ao Flamengo também seria utilizada como viés político, já que o presidente do ALRJ teria seu nome ligado ao estádio rubro-negro, né? Além de garantir uma boa arrecadação aos cofres do governo do estádio. Os deputados estimam uma arrecadação de 2 bilhões com a venda do Maracanã. Esse valor é menor que os custos aproximados para a construção de um novo estádio do Mengão. Então, essas informações, galera, já vem aí circulando aí nas redes sociais, mas nos bastidores entre o BAP e o presidente e o prefeito lá, né, deputado do Rio de Janeiro, né, Rodrigo Amorim, eles têm conversando nos bastidores há um bom tempo, né? Porque o Flamengo quer construir seu estádio, né? Já comprou ali o terreno do gasômetro. Mas a construção está em média aí dando de 3 bilhões a 4 bilhões de reais, né? Algo muito gigantesco. O Flamengo conseguiria investidores para construir, mas demoraria até 2029. Aí, se o Flamengo comprasse, o Maracanã ficaria ali um elefante branco ali no meio ali do Rio de Janeiro, né? Não ia ser usado, né? Porque o Flamengo que enche, o Flamengo consegue pagar, e seria então meio que uma dívida a mais para o governo do Rio de Janeiro, que não conseguiria sustentar ali, né? Que sustenta mais é o Flamengo. Então, eles tentaram juntar o útil ao agradável. Venderia para o Flamengo por 2 bilhões de reais, né? O Flamengo teria seu estádio, o estádio seria do Flamengo, e se ele quisesse usar aí até o terreno que ele comprou em pagamento, poderia usar também, né? Poderia até usar também o seu complexo ali do Flamengo para também vender ali para o governo. Então seria aí abatimento, fora os investimentos que teria de fora, de empresas querendo ter seu nome vinculado ao Flamengo no estádio, né? Então seria algo surreal para o Mengão. Mas isso deu, qual a sua opinião? Você queria que o Flamengo comprasse o Maracanã? Eu queria que comprasse, porque já teria o estádio imediatamente, não iria precisar esperar aí 4, 5 anos para construir, e também demoraria muito, né? E o Flamengo teria o estádio imediato ali com o seu nome e acabaria com aquele meme. Dê sua opinião se você gostou, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.